Muito bem, pessoal. Bem-vindos a mais um Saúde e Bem-Estar podcast. Hoje nós vamos falar sobre a saúde dos cabelos. Estamos na companhia da tricologista e especialista em nutrição capilar, Renata Machasso. Nosso papo vai ser com ela hoje por aqui. Bem, como nós estávamos falando então no início aqui do programa, o nosso assunto hoje é a saúde dos cabelos, né? Rê, vou te chamar de Rê, porque, né, temos aí também uma amizade de algum tempo já, né? Mas a Renata Machasso é, como eu falei, então, tricologista, especialista em nutrição capilar, já tem uma experiência legal, né? Com salão, com muita gente que já passou por ti, né, Rê? E dedica as madeixas a você e ao teu talento como cabeleireira também, né? Eu acho que dá para dizer assim. Bem-vinda. Bom dia, Camila. Sim, estrada longa de nos conhecermos, amizade. Muito feliz de estar aqui, gratidão pelo convite. E são anos, sim, de estrada também nesse cenário e trabalhando com cabelos. 23 anos completados agora em maio desse ano e uma paixão. Eu sempre digo que é algo que me realiza, me satisfaz demais, porque eu toco, frente a esse trabalho, na alma das pessoas. E a gente sabe o quanto isso é importante, né? E não é só mulheres, são homens. Então, as pessoas, como você falou, muitas pessoas que passaram pelas minhas mãos, é uma questão de confiança. E eu comparo o trabalho do cabeleireiro dentro de um cenário, até que pode parecer a princípio, nossa, mas a gente tem confiança com o médico, né? A gente se entrega para o médico. E as pessoas que nos buscam, elas também. Elas vêm numa expectativa, numa entrega, numa confiança, num sentido de confiança muito profundo. E a gente, quando atuando frente a isso, tem que ter uma responsabilidade muito grande. E nessa responsabilidade, se trazer essa autorresponsabilidade, né, a gente está mexendo aí com desejos, ansiedades, questões emocionais, expectativas, porque o cabelo ele toca no emocional. Por isso que eu fiz até essa comparação com o médico, porque eu recebo pessoas, e até me voltei para a tricologia de modo especial, porque tem pessoas que estão muito machucadas emocionalmente e estão também com situações de doenças que levam às quedas. Isso. E não só quedas, né? Tem tanta coisa. Nossa, Camila. Eu imagino. E é interessante, assim, ó, até por eu te conhecer, o quanto, durante toda essa sua vida profissional, né, toda essa tua trajetória profissional, tu se interessou, né, em buscar conhecimento, informação, saber como... tudo, né, a respeito, não era só fazer um penteado, um corte, não, mas não só disso, né, mas entender como é que funciona, como é que cresce, como é que nasce, né, tudo isso fez parte aí também da tua formação acadêmica. Eu tenho formação acadêmica, mas as pessoas não sabem, então eu vou abrir aqui. Só que é muito próximo, sabe? Além das formações acadêmicas, eu tenho formações em certas terapias holísticas, inclusive, legal. Porque eu entendo que o ser humano, a pessoa, ela não é só aquilo que a ciência traz de forma medida. Sim, é. Então, eu preciso ter esses conhecimentos pautados na ciência de forma muito intensa, muito profunda. Sempre busquei muito isso, busco, porque isso me realiza, como eu disse, me satisfaz, me coloca no movimento e trabalhar de forma com um olhar cada vez mais seguro frente ao que eu vou estar aí atuando com cada pessoa, cada paciente. Quando eu falo isso, eu falo da pessoa que me procura por uma questão de autoestima, estética, e uma pessoa que está aí com um problema, né? Os vários problemas que envolvem as alopécias, os eflúvios, as quedas capilares, de modo geral, as dermatites. Então, dois cenários bem distintos, né? O comprimento, a beleza no comprimento, no corte, nesse olhar, e aquele que está aqui causando um problema que vai ser gerado por fatores internos. A tricologia faz o quê e a nutrição capilar faz o quê? Isso. É nessa linha, né? Importante, justamente. Importante a gente separar, Camila.
Porque a gente tem aí, você me apresentou, a tricologia, né? A tricologista, ela atua frente aos problemas que envolvem couro cabeludo, quedas, couro cabeludo, quando eu falo disso, dermatite, outros problemas que estão ali no couro cabeludo. Saúde, pontualmente. Porque toda disfunção que o cabelo apresentar em termos de queda, couro cabeludo, processo inflamatório no couro cabeludo, tudo isso tem um fator que está aí, dentro do organismo, em desequilíbrios, sejam desequilíbrios nutricionais, hormonais, emocionais, então, assim, e vários outros. Então, só para trazer, assim, alguns. Então, frente a isso, a tricologia atua. E quando eu falo na tricologia que eu estava trazendo, então, eu preciso ter um olhar que aborda tudo isso de forma científica, mas existem outros olhares que precisam estar aí atuando junto, interligados. E frente a isso, como eu abri aqui, né, tem outros olhares que eu somo, que é dentro de holístico, é de olhar o ser humano como um todo. O que o científico traz e o que as terapias holísticas, o que é o ser humano. Tanto que, assim, há anos atrás eu pensei até em ir para uma graduação somatória, né, de psicologia. Acho a psicologia fascinante, eu entender o ser humano, o que move ele. Mas a psicologia, ela também, ela deixa algumas lacunas e que eu encontrei frente a essa questão do holístico. Muita coisa que, assim, agregou. Teve situações que eu fui buscar para a minha vida pessoal, né? Esse olhar terapêutico holístico. E quando se alguém não entende o que é holístico, são as terapias alternativas que existe hoje alinhamento energético, que existe o reiki, que existe situações de constelações, existe tanta coisa. A Renata não é nenhuma dessas, porque eu não atuo com isso. Então, para as pessoas não misturarem, eu não estou atendendo isso, mas eu somo esses conhecimentos quando eu estou conversando com o paciente. Eu integro isso para poder aí trazer para ele soluções onde a ciência, e frente ao que tudo isso me preparou, eu posso ter um olhar ainda mais detalhado, profundo, para aí sim criar um caminho para ter um diagnóstico e um caminho para uma solução que vai atuar de forma ainda mais efetiva e profunda na vida daquela pessoa e naquela condição que está se apresentando. Então, a tricologia é isso. E a nutrição capilar, então, só para nós fecharmos, é aquele cabelo que aqui na extensão ele precisa de um cuidado. Que ele chega lá, que ele não está tendo uma atenção devida, tem processos somados, às vezes tem a mecha, tem o alisamento, está quebrando. A queda é uma coisa, a queda capilar, né? Sai lá do folículo, então, tricologia. E a quebra, a ruptura, aquele cabelo ressecado, sem brilho, sem vida. A ponta dupla. Aquela ponta dupla, tripla, quádrupla. Tudo isso é um outro cenário que entra na especialização de nutrição, esse olhar da nutrição capilar. Que tantas pessoas assim, porque eu hidrato. Hidratar é muito simplório. Um cabelo que ele está numa condição adequada. Que ele está saudável, ele se auto-hidrata com a umidade relativa do ar. Um cabelo que ele está aí com uma condição de debilidade, que ele está no dia a dia em casa, coisa muito simples, no dia a dia em casa, no home care, que a gente chama, né, os cuidados básicos, ele está em uso, um produto inadequado, ele não consegue se auto-hidratar. E aí sair do salão com o cabelo maciozinho, um brilho, um olhinho, tá com toque, tá gostoso, tá molinho, macio, por uma hidratação é algo muito simplório. Uma lavada, duas, a pessoa está de volta lá naquele estágio que estava. Quando eu vou para um processo de nutrir, dentro das necessidades específicas de cada fio, eu controlo a ruptura, eu dou estrutura para esse cabelo, eu mantenho esse fio no seu lugar com o equilíbrio iônico que a gente fala, o equilíbrio da estrutura e ele dentro de um quadro em processo de recuperação, olhando também para o cuidado, o que a pessoa usa e como que eu direciono os cuidados dela em casa. Então, trabalho no salão, que eu brinco com os clientes, né? Digo assim, no salão a gente faz a ponta de safena no cardíaco. Em casa você tem que ter um medicamento para controle desse cardíaco. Caso contrário, em salão eu fiz a ponte de safena, em casa a pessoa está usando um medicamento para um diabético, ele é cardíaco, ele vai morrer, o fio vai romper, né?
Então, Entendi. é olhar nesse conjunto todo. É bem particular, né? Me parece. É um processo bem individualizado. O que serve para o meu cabelo, o que é bom para o meu cabelo, para nutrir o meu cabelo, talvez não seja para você. Ponto. É esse, em qualquer circunstância, é esse o olhar que precisa existir. Pessoa a pessoa, histórico a histórico, condição a condição. Erro é quando existe um padrão de ação. Isso não leva ao que? Especificidade e resultado nessa especificidade. Cada pessoa é única, cada histórico é único, e aí nas duas segmentações, seja na tricologia, seja na nutrição capilar, isso é individualizado, personalizado, e frente a isso que a gente atinge os resultados. Porque é 1 a 1. É como uma dieta. Não adianta você pegar emprestada a dieta da tua amiga. É mais ou menos isso? Isso, perfeito. A dieta da amiga não condiz com a tua. E aí que você trouxe uma coisa assim interessante que acontece recorrentemente. As pessoas chegam lá, às vezes, quando eu faço os diagnósticos, daí para nutrição capilar. Porque eu faço isso também. As pessoas trazem. Quem é meu cliente corriqueiro, eu já vou orientando. Então, já tem uma linha aí a ser seguida, já tem os cuidados, o olhar. E aí tem as consultas de nutrição capilar, que as pessoas têm que trazer os produtos, sacola. Eu já tive situação onde chegou a paciente com sacolas 2 cheias de produto. Porque esse amiga me disse que era bom, aquele, a tia, a comadre, E aí nós começamos a olhar tudo aquilo, né? E lá tinha a linha importada, carésima. Bom, um valor acumulado em tudo aquilo de produto, altíssimo. E o cabelo da pessoa, ela me disse nessas palavras, está cada vez pior, eu faço de tudo. Mas aí o que acontece? Aqueles produtos do home care do dia a dia dela não eram produtos que estavam em acordo com o que ela tinha que usar. Ela até tinha alguns, e aí a gente direcionou quais ela iria usar e como ela usaria. Porque tudo tem uma lógica, uma sequência. E aí, frente a isso, ela tinha tanta coisa que ela não usava recorrentemente o que ela precisava. É como, já que eu fiz uma alusão, né? É como você é cardíaco, você tem medicação para o cardíaco, você tem para o diabético, você tem para uma alergia que você tem ali na pele, medicamento para várias coisas, né? Várias coisas estão aí somadas. E aí, frente a isso, ela usava uma vez uma vez outro, uma vez outro. Em suma, não tinha aquela continuidade no tratamento, cuidado e atenção que o fio dela precisava. Consequentemente, não conseguia ter uma resposta no controle da circunstância que estava se apresentando, a quebra, o ressegamento, a falta de brilho, a porosidade, e o cabelo cada vez pior. Mas então tudo começa com uma anamnese. Lógico. Vou lá, vou contar um pouquinho de mim para você, e aí você começa a pensar o que vamos fazer juntos, é isso? Isso. Tá. E não é um pouquinho, é muita coisa. Tanto que na consulta, assim, Eu vou abrir meu coração, tem muita gente que diz assim. Nossa, tem gente, se a gente falar da tricologia, tem gente que abre. Tem gente que abre, tem gente que chora. Falou, né? Você falou, tem fatores emocionais que muitas vezes a gente ouve falar, né? Tô perdendo meus cabelos, e não é só um modo de falar, a gente perde cabelo mesmo quando tá estressado. Perde o estresse. Antes eu mencionei alguns detalhes aí que levam à queda, mas assim, quando eu falo emocionais, é estresse que leva, são situações assim que vão se somando às vezes, não é uma situação apenas. Aí tem circunstâncias que envolvem, quando eu falo em hormônio, parte genética, as androgenias, que é a calvície feminina e masculina. Até fiz um post ontem mostrando com imagens no Story. Eu vi. E você viu? Aonde tem qual é o padrão feminino, qual que é o masculino, porque é muito diferente, e eu atender a essa condição que está aí se apresentando o mais rápido possível, a resposta vai ser muito maior, muito melhor, muito mais rápida. Então, esse conjunto todo são detalhes de cada pessoa. A consulta tricológica eu chego a levar 2 horas. Então, quando você fala numa anamnese, não é uma anamnesezinha, você passar ali riscado rapidão, não, é detalhezinho a detalhezinho, que é isso que vai trazer a profundidade da questão de cada pessoa, e a partir disso se criar um projeto terapêutico adequado e que realmente vai trazer os resultados para aquele paciente. E quando se fala da extensão, em torno de 1h30, porque eu preciso entender
Não só os produtos que estão aí, mas o cotidiano. Porque uma forma de cuidado, de higienização inadequada em casa no fio também vai interferir na manutenção no dia a dia. Então, é algo que, sim, demanda bastante tempo. E esse tempo, informação que vai se extraindo daqui, daí, de lá, é que vai gerar esse olhar personalizado e que realmente daí leva a resultados. E eu falava antes da dieta, né, que serve para um, não serve para outro, mas a nutrição do cabelo, me parece, já conversamos sobre isso, depende muito de alguns hábitos alimentares, inclusive, né? O cabelo, ele é formado através do que o sangue nosso, circulante, leva de alimento lá para o fio, né? Então, através do sangue, se leva toda a parte nutritiva para o fio, o alimento dele. Se eu tenho uma alimentação inadequada, ou tenho hábitos que não são saudáveis, repercute. Tanto que nas consultas de tricologia, uma das situações é exames laboratoriais sanguíneos. E não tem noção, assim, Camila, quanta situação de déficit em coisas muito simples. Uma observação que eu faço para as pessoas que buscam uma tricologia é que ela vai estar olhando para o problema que está aí se apresentando no cabelo, mas ela tem que considerar que ela está tomando uma ação que vai trazer equilíbrio para o organismo como um todo, sendo que o fio, então, ele é um sinalizador, os problemas relacionados a couro cabeludo e cabelo, um sinalizador de um déficit, de uma deficiência, de uma condição que está ali no organismo se apresentando. E aí, frente a isso, o sangue leva, está tudo em dia naquele organismo, o cabelo está aí bem, o couro cabeludo está aí ótimo. Não, tem déficit, vai começar a queda, vai começar um processo inflamatório no couro cabeludo, vai ter a dermatite, vai ter tantas coisas, né? E quando a pessoa olha, quando a gente olha para isso, que é o ponto que eu estava trazendo, ela vai estar olhando para a sua saúde como um todo. Não é? Ela vem me procurar frente a um problema que está acometendo com os cabelos, mas ela vai estar olhando para a saúde como um todo. Assim, coisas muito simples. Eu vou falar de coisa simplíssima, tá? Que a gente observa nos exames. Ferritina baixa, B12 baixíssima em muitos pacientes e a D baixíssima. E a gente pega essa época nossa agora, principalmente a D e a B12, se elas estão muito baixas, e a vitamina C. Vamos colocar isso. Se você pegar esses três aqui, a vitamina C, a B12 e a D baixa, você está com uma janela aberta, absurda no inverno, principalmente nessa época, para... Bom, tudo que a gente sabe que vem e que leva para o hospital, né? E isso, estou falando dessa época, mas não é só nessa época. Se você tiver com uma B12 em déficit, você tem problemas de concentração, você tem problema de memória, cansaço extremo. Bom, uma série de coisas que eu poderia mencionar e que vão trazendo cumulativos para a pessoa no dia a dia. Para a saúde dela. Mas aí eu sei que existem muitas pessoas que fazem reposição. Inclusive, acaba sendo uma necessidade, que só a exposição ao sol ou a própria alimentação, para algumas pessoas, não é suficiente. Hoje existe um processo de reposição de vitaminas. Sim, existe e é importantíssimo ter esse olhar frente às necessidades. Um organismo que não tem uma condição adequada de absorção, ele precisa da reposição. Vitamina D, por exemplo, é assim, ó, de praxe, as pessoas não conseguem ter um índice adequado mantido. Ela, assim, precisa ir. Ela tem um organismo aí, eu tomo sol no verão mesmo, né? Tive situação de paciente que me procurou, a gente olhou para os exames, baixíssima a vitamina D, mas eu achei que estava bom, estava voltando da praia. Não, porque organismo, suas absorções. Outra, problemas intestinais são um detalhe particular a ser olhado. E às vezes a pessoa não sabe que tem um problema intestinal. E ela está aí condicionada frente a isso, a uma baixa absorção. Eu estou até com uma paciente que a gente está aí acompanhando, já entrou suplementação, mas ela não está conseguindo absorver de forma adequada. Chamei ela de volta, agora a gente refez alguns exames depois de introduzir suplementação. Melhorou, mas não tudo aquilo que poderia. E aí a gente conversando, alinhou e verificou que tudo sugere que tem uma situação intestinal que agora ela precisa ser investigada, uso de probiótico, detalhes somados para uma resposta ainda melhor. Então, tem esse olhar, sim,
alimentação, hábitos, mudança e orientações nesse sentido. Tem o olhar da suplementação. E suplementação é uma coisa importante salientar. As pessoas, a gente observa, eu observo assim muito cotidianamente. Elas estão com uma suplementação, fazem por um tempo, refazem exames adequados e às vezes elas têm orientação nesse sentido. E agora exclui a suplementação. Se o organismo ele não tem de praxe condições de manter níveis mediante alimentação, tem que ter o quê? Ajustou uma dose maior. A partir dessa dose, chegou onde precisa, agora vamos ver doses de controle. E vai mantendo o controle. Para não ter o quê? Pico. Estava aqui embaixo. Melhorou, subiu. Manteve um períodozinho, baixou de novo. E aí fica o quê? Fica num cenário de problema recorrente. E o fio, os cabelos em si, eles não... hoje teve um déficit na minha vitamina D, por exemplo, né? Eles não vão cair hoje. O fio, ele tem um ciclo, e esse ciclo, para você ter uma recuperação, iniciar uma recuperação, leva de 2 a 3 meses, que é o ciclo de nascimento, crescimento e desenvolvimento. E aí tem um outro detalhe. Para ele sentir o impacto, também ele vai te demonstrar 2, 3 meses depois. Então, ele sentiu o impacto 2, 3 meses depois, ele vai te mostrar que está com algum problema, que você vai fazer aí uma investigação, vai identificar. Mas, depois que você começa uma suplementação, ele também vai demorar 2 a 3 para ele voltar a elevar. E esse tempo que você ficou, essa janela, que dá 6 meses, você estava com a tua saúde implicada. De modo amplo, né? Ou seja, a gente falei bastante da vitamina D, da B12, mas não é só. São vitaminas, minerais, hormônios, uma série de coisas. Hormônios, né? Infelizmente, a gente sabe que interfere bastante. Bastante. Mas eu vi nessa sua postagem, eu vi que existe... me parece que você estava utilizando algum equipamento. Como é que faz esse diagnóstico? Tá, aquele equipamento que eu coloquei ali, ele é já 2 pacientes, um feminino e um masculino, em terapêutica, tá? Que aquela terapêutica eu acabei colocando, é uma das que a gente usa. Ali é a fotobiomodulação celular, que é feito por tecnologia, onde há um estímulo. Então, fotobiomodulação celular, a gente faz por corrente elétrica, luz, um trabalho direto lá na memória celular que dá origem àquele fio no folículo. Então, por tecnologia, cada paciente faz uma modulação, um programa, e a partir disso, uma resposta. E respostas assim que surpreendem. Tanto que hoje, o laser e LED, vamos falar assim, que traduz a fotobiomodulação, que é a ação direcionada, né? Essa tecnologia do laser, por exemplo, ele é utilizado em setores dos mais diversos. O dentista usa para um processo cicatricial. Tem aqui em Marão mesmo, eu sei, de profissional da área da saúde que atua frente àquelas feridas, problemas de diabéticos, que a gente sabe o quanto é difícil, né? O controle de um processo infeccioso, uma ferida, algo assim, em diabéticos, utiliza dessa tecnologia para atuar frente ao controle dessas situações. Então, eles têm aí fatores que vêm no controle de processo inflamatório, na condição de estímulo a crescimento, desenvolvimento, estabilização da queda, tanto que paciente a paciente a gente tem respostas diferentes, né? O organismo de cada um responde, mas a gente tem pessoas que nos procuram para queda, resultados que eu sempre coloco assim, a partir da 3ª, 4ª, 5ª sessão a gente vai conseguir estabilizar o processo da queda. Mas existe uma constância de acompanhamento do tratamento, não é mágica, né, gente? A gente sabe mas, que assim, tem muita gente que gosta dos resultados imediatos, né? Mas isso a ansiedade. Isso eu sempre deixo claro, não existe milagre. Existe o quê? Um tratamento proposto. Se 6 meses o ciclo ficou ali implicado e o organismo também, a lógica é o quê? Aproximadamente 6 meses que você vai estar em intervenção. E aí, qual é a intervenção?
Essa é uma possibilidade e, somada a essa, tem outras possibilidades. Aromaterapia é uma possibilidade, argiloterapia, esfoliações, ILIB, que é uma fotobiomodulação celular aí feita a nível da artéria radial, que irradia todo esse potencial de laser para o organismo como um todo. Então, vai trabalhar também dentro da infração sanguínea. Se o sangue alimenta tudo, a gente atua com isso também, nesse sentido. E outras várias possibilidades, tá? Mas aquela linha específica é nesse sentido, e a gente tem respostas aí comprobatórias, pacientes que no primeiro momento de intervenção, porque uma coisa que eu peço sempre é, acumula quanto cabelo te cai na lavagem e me traz pós as sessões para ir olhando até esse controle da queda, né? E após uma primeira sessão já se percebeu uma diminuição. Uma sessão só. Não é todo organismo. Tá. Mágica não existe. Mas é interessante nós sabermos, né, que algumas respostas são rápidas. Algumas respostas são surpreendentes. Então. Isso eu vou dizer assim, ó, Camila, me deixa muito feliz. Muito feliz porque o resultado para o paciente é o que mais me motiva. Porque eu sei o que aquilo está representando, aonde eu tenho pessoas que chegam no consultório, quando a gente começa a conversar, essas pessoas choram. Tem pessoas que, assim, relatos, deixaram de ir para a academia, porque daí tinha que lavar o cabelo com mais constância, e cada vez que lavava, tinha mais fio caindo. Caia mais. Então, deixou de fazer algo que era benéfico para a saúde por causa dessa situação. E aí, tu explica. O deixar de lavar não vai diminuir. Só no dia que lavava, concentrávamos. Aquele fio que está aí implicado, ele iria cair de qualquer forma. De alguma forma. Sim, mas para ver o quanto isso impacta. E assim, uma coisa que é importante, tem gente que diz, ai, cabelo é futilidade, é estética. Não, é saúde e bem-estar, gente. É saúde e bem-estar, é autoestima. E aí não é um fator apenas estético. E assim, a mulher toca de forma muito profunda, mas o homem também. Hoje, por exemplo, se vê, claro que são situações mais, eu acredito, extremas, né? O próprio implante, né? O índice de procura para implante capilar é muito maior entre os homens. Sim. Então, assim, nesse sentido do implante, já que você trouxe, eu vou criar um olhar de conscientização, certo? Os homens estão procurando muito, cada vez mais. Então, isso demonstra aquilo que a gente comentou, que eu comentei, né? Que envolve o masculino, o bem-estar do homem, assim como a mulher tem as suas questões. Só que o que eu tenho observado, né? Os homens têm ido fazer o procedimento frente a uma situação de vou fazer o procedimento e está resolvida a minha história. Já tem uma condição, uma quantidade de fios que caíram ao longo dos anos, demoraram para procurar uma ação frente. O implante é uma possibilidade, ok, mas existe a ação de você controlar. Eu estou com um paciente de 20 anos que tem histórico na família, a gente fez uma avaliação toda. Além do histórico, estava com déficits naqueles exames sanguíneos extremados, tanto que eu encaminhei ele para o médico. Você vai para o médico, os exames estão aqui, eu te pedi, frente a esse rol, está tudo atualizado. Agora você precisa de um médico, porque a coisa está muito grave. Quando são casos e coisas mais simples, aí eu vou auxiliando, orientando. Mas tem coisas que é responsabilidade minha encaminhar, e isso que foi feito. Mas aí o homem espera, ele teve já um determinado déficit, ele vai e faz o transplante, né? E nesse fazer o transplante, ótimo, ele tem ali um aporte de fios. Muitas vezes menor do que poderia ter sido, porque se a gente prepara um solo, né? Eu vou fazer um plantio, eu preparo um solo. Nesse preparar o solo, eu vou ter uma resposta muito melhor, né? Então, a fotobiomodulação, por exemplo, seria um estágio de preparação, onde você elimina qualquer processo infeccioso que tem aí, você traz uma irrigação maior para toda aquela condição microcirculante que há, que está em debilidade frente, já ter escassez de fios. Então, você preparou esse solo e você faz o transplante. A resposta da implantação de fios transferidos vai ser muito melhor, muito maior. Entendi. E posterior, tem um outro detalhe. A pessoa fez o transplante, ela tinha aí perdido 30%, 40%, 50% dos fios, por exemplo, né? E ela transferiu uma quantidade aproximada e fez uma cobertura daquela área. E depois disso, ela achou que está resolvido e não faz mais nada. Aqueles fios que estavam ainda da pessoa, lógico que o transplantado é da própria pessoa, mas aqueles fios que estavam naquela área ainda ali,
não tendo um olhar posterior de manutenção deles, de controle, porque existe um controle específico quando o quadro é de androgenia, tanto feminino quanto masculino, aquele fio ele vai ao longo do tempo, ao passar do tempo, cair. Como Sim, qualquer vai outro. cair. Então, aquele que foi transferido, ok, tá ali. Mas os outros não caem. Porque aquele que foi transferido, ele tem uma memória que é diferente. Ele é retirado dessas áreas. A gente nunca vê um calvo nessas áreas, né? Aqui de contorno e a parte que envolve núcleo. Então, é daí que é retirado esse fio transferido. E nessa transferência, ele é um fio que ele tem essa memória, ele se mantém. Porém, o que vai acontecer? Os outros, com o transcorrer do tempo, eles estão ali na mesma resposta à alfa-5-redutase, que é uma enzima que vai ter aí exacerbada numa produção muito maior nos organismos que têm o fator androgenético ativo. Consequentemente, eles vão estar se perdendo. Então, o que seria o correto? Vamos lá. Só para o alerta que eu falei. Prepara antes da transferência, já vai nesse preparar, vai estar atuando frente aos fios que estão aí, certo? Prepara esse solo e atua frente àqueles que estão aí, estabiliza. Vai fazer a transferência, a resposta de implantação de fios vai ser muito melhor. Ponto positivo também, né? E posteriormente continua uma atenção direcionada aos fios que hoje ainda são fios aí da pessoa, não transferidos. E aí você consegue ter o quê? Aquela reptilização somada com a transferência, a que existia com a transferência, e você mantém a densidade dos fios sem, daqui a um tempo, ter que pensar em um novo transplante. E a nutrição, Rê, aí ela ocorre... ocorre por fatores externos, como falamos, inclusive a alimentação, produtos, né? Utilização de produtos... o que mais que nós podemos utilizar assim para um processo de nutrição efetivo? Falando eficaz. Da extensão agora? Isso, é. Tá, então falando da extensão, a gente tem os cuidados, que é aquilo que eu brinquei, né? Vai no hospital, faz a ponte de safena. Então vai no salão a e gente, faz... A gente já preparou o solo, já plantou, já cresceu. Agora vai cuidar. Isso. O cuidado no dia a dia. Um cabelo não tendo um processo químico. Ele tem os seus cuidados específicos. Aí é um cuidado, uma atenção em tratamentos direcionados, nutritivos, no profissional, né? Cuidado, vamos colocar assim, nós, quando no salão, o médico ali do cabelo, né? O profissional que vai estar cuidando de forma direcionada, de forma mais intensa. Ele tem um processo de alisamento, ele tem mecha, ele tem somado, tudo. Tem N casos que chegam pra gente. Então, frente a isso, esse cuidado no espaço profissional. E em casa tem o direcionamento do home care, que não precisa ter 1000 coisas. A mulher não precisa, de modo especial a mulher, vamos falar disso, não precisa investir, tem lá um armário cheio de coisas. Ela precisa ter 3 produtos. Olha só, 3. Falei de sacolas, pacientes chegando com sacolas, né? 3 produtos. Mas quais são esses 3 produtos? Aí que mora a chave. 3 itens que sejam itens que atendam às necessidades, à demanda daquele fio, daquele histórico. E esses 3 produtos é o quê? O shampoo... Higienização. Isso, higienização. Shampoo é essa palavra, tá, Camila? As pessoas compram shampoo porque lá no rótulo frontal tem 1000 promessas. Shampoo, nossa, ele é mágico. Você vai usar um shampoo e você vai resolver, inclusive, a queda capilar. Mentira! A coisa é mais profunda. Mas o apelo comercial, o marketing, ele tá ali para justamente condicionar a tua mente e te levar a adquirir os produtos de forma acentuada, né? Então, o shampoo, a função dele é limpeza. E quando a gente fala na limpeza do shampoo, ele é... Vamos pensar no detergente? Vamos lá para o extremo, né? Se eu usar um detergente mais forte, ele resseca mais a minha mão. Se eu usar um detergente mais suave, menos. Então, eu tenho que olhar frente à tensoatividade, que é o fator de limpeza de cada shampoo, o adequado para cada cabelo. Um cabelo que está fraco, debilitado, implicado na extensão, se eu usar um shampoo forte, um detergente forte... Cara, eu vou estar implicando. É uma agressão adicional. Vai agredir mais ainda. Então, eu preciso equilibrar o tensoativo, o sulfato do shampoo. Então, shampoo é limpeza. Não adianta ficar olhando para o rótulo e acreditando naquelas 1000 promessas e tudo que tem, nossa, dentro daquele shampoo vai fazer o meu cabelo ficar ótimo. Não funciona assim. Tem que saber qual que é o para ti. Isso. Então, avaliar fator limpeza, astringência.
Na sequência vem, aí a gente tem o condicionador, a gente tem a máscara, a gente tem o reestruturante. Aqui é onde entra o remédio, vamos pensar assim, né? Na fórmula desse produto que é o segundo produto que eu vou usar, é que vai estar o ativo, ou os ativos, são somatórios de ativos. Então, uma fórmula precisa ter os seus ativos, tem situações que precisa o conservante, e um comparativo que eu faço é assim, não adianta você ter o carro, mas você não ter a chave do carro, tu não vai a lugar nenhum. E se você tiver a chave e não tiver o carro, também não. Por quê? A forma, uma reação química, para ela acontecer de forma perfeita, ela precisa ter somatórios. A gente viu lá em química, né? Combinações. Então, eu tenho o extrato nessa fórmula, mas esse cabelo ele precisa de extrato, ele precisa de manteiga, ele precisa de proteína. E eu só tenho extrato, ou eu só tenho manteiga com extrato, mas eu não tenho proteína. Não vai dar reação. Não vai equilibrar aquele fio. Não vai trazer o remédio que precisa. Então, aqui, shampoo limpou. Aqui, eu tenho medicamento. Por isso que tem que avaliar detalhadamente cada histórico, cada condição. E, a partir disso, ajusta aqui e ajusta aqui. E, no final, a gente precisa ter um produto, termo e fotoprotetor. Aí, para nós esclarecer, termo é se você usa equipamento de calor, foto é a questão, a lâmpada é o fator UVA, UVB, e hoje a gente tem uma situação assim, se fala muito da proteção solar para o rosto, para a pele, e não se fala do cabelo. O cabelo precisa da mesma forma que a gente tem aí esse olhar para a condição da pele. A pele, você vai no sol, você queima, o cabelo queima também, mas você não sente. E aí, frente a isso, esse produto termo e fotoprotetor, mas eu não vou para o sol. Você precisa, a lâmpada. O fator UVA, UVB que está por aí, você precisa usar. Isso é básico, 3 produtos necessários. Não uso termo, não uso aparelho, não uso o Babyliss, mas você precisa também ter nesse produto, um único pode ter ação termo e foto, e você resolve caso você vá usar algum aparelho elétrico, né? Então, esses 3 itens, e aqui só vai um adendo, bem importante, tá? Termo, fotoprotetor, não pode ter óleo na sua composição. Tem um tipo só de óleo que pode estar aí, se tiver somado outros detalhes na fórmula, tá? Mas essa história de usar os óleozinhos em casa, que a gente vê as pessoas e o mercado vende óleo, e grandes marcas vendem óleos finalizadores, isso é um crime para o cabelo. E aí eu gosto de fazer comparativos, tá? Já perceberam? Eu faço alusão para as minhas clientes. Quando você usa um óleo sobre o fio, ou um produto que fica no fio sem enxágue, então o óleo num shampoo, numa máscara, num condicionador, é enxaguado, perfeito. Mas esse que vai ficar no fio é um câncer que você tem que tu tá alimentando todo dia. Cada vez que você usa, você vai lá e coloca mais um pouquinho. Então, é um comparativo extremo, para terem consciência. Seja qualquer óleo, ou tem alguns que são indicados? Óleozinho puro, não. Não. Então, corta óleo puro. Tá. Mas aí o que eu uso? Tem blends de silicones nobres, de alta performance, que parece muito com óleo. A textura é muito parecida. Blends também são combinações, né, de vários tipos de óleos. Não óleos. Não. Silicones. Silicones. Silicone é um item, óleo é outro. O óleo sai, o silicone fica. Que são daí blends, pode ser combinações dele, ou você pode ter uma fórmula que só tenha um de alta performance. Mas aí, feito uma ação de termo, fotoproteção, porque ele é termo e fotoprotetor, quando a gente fala aqui dos silicones, eles são de forma adequada. 3 produtos alinhados com a tua necessidade, resultado mantido, perfeito. Alinhados atenção. Com a sua necessidade. Isso, alinhados com a sua necessidade. Porque por isso que eu sempre falo aqui que nós estamos trazendo os profissionais justamente para as pessoas conhecerem, né? Claro, já te conhecem, mas enfim, saberem mais a respeito do assunto que nós estamos falando aqui e, em determinadas circunstâncias, buscar o teu trabalho justamente para que se tenha aí uma resposta efetiva, para que a gente não utilize aí um tratamento que não é indicado para o meu caso, por exemplo. Eu não utilize um silicone que seja bom para ti, mas não vai dar para o meu cabelo. Aí que entra a Renata. Os silicones, existem vários, como eu falei, né? De performances diferentes. E aí, o que pode? Todos os silicones são bons, frente à ação termo e fotoprotetora. Óleos, não.
Mas aí vem a diferença na densidade do silicone. Um cabelo mais fino, se você colocar um uso de silicone mais denso, mais pesado, não vai dar um resultado satisfatório. Esteticamente, na manutenção do dia a dia, você vai sentir o cabelo muito pesado, o cabelo é fino. Então, tem que ser um silicone mais volátil, mais leve. O cabelo é um cabelo mais pesado, um cabelo cacheado como o meu, ondulado. Aí, um silicone mais pesado, ele ajuda a manter a forma, a conter questão de volume, se esse é o desejo. Então, cada um também direcionado, mas os silicones é o que há frente a uma ação que realmente vai trazer aí foto e termoproteção de modo adequado. E o óleo sai de cena. Já entendi. Tá. Tchau, óleo. Ai, tu usa. Não. Tá bom. Aqui tchau óleo, assim, com essa profundidade. A gente sabe que muita gente, né, acaba recorrendo aí a produtos, inclusive, como você mesmo falou antes, que às vezes são caros, né? Mas aí não vai ser a eficiência, enfim, não vai, se não combinada a necessidade de cada um, não tem o que fazer. E não é nem combinar. Só pegando a tua palavra, tá, Camila? É um produto que não é combinar ou não combinar quando se trata de óleo em produto finalizador ou óleozinho finalizador. Ele não deve ser usado. Porque pode até prejudicar. Ele não pode, ele prejudica. Ele prejudica. Tanto que eu fiz aquela alusão aqui, eu trouxe vários alertas nessas conversas todas aqui que a gente está, e um alerta nesse ponto ele é, naquele comparativo que eu fiz meio extremado, mas é uma situação assim, um câncerzinho alimentado. Cada vez que você usa, você está criando um problema grave sobre cutículas, então, para ser mais direcionada, né? Cutícula é a camada externa do fio. Essa camada externa é como se fosse o escudo protetor do coração do fio, que é o córtex. E aí você está causando um implicante somatório, dia a dia. E frente a isso, você expõe esse coração. E aí vem cada vez mais ressecamento. Logo que você começa a usar, você acha que o cabelo está aí, sente ele mais malhável. Ai, tá bom. Posteriormente, você começa a sentir os danos passado algum tempo e você não entende o que é. Porque dava bom, ficava bom. E aí é o quê? Um córtex que está sendo exposto, e nesse exposto, ele está cada vez entrando no processo de degradação somatório no dia a dia. Bem, já sabíamos que seria uma conversa longa, porque, né? As duas falam bastante. As duas gostam de um papo. E é um papo legal, é um assunto que eu acho que interessa a muitas pessoas. Então, quem sabe a gente deixa para um segundo momento vários assuntos dentro desse assunto que não passou por aqui na nossa conversa, né? Porque nós teríamos aí muito ainda a falar, né, Renata? Mas já te agradecendo aqui pela tua disponibilidade, quem sabe aí numa outra oportunidade a gente fala sobre o que faltou. Olha, eu fico à disposição, adoro estar aqui, gosto muito de esclarecer, até com as clientes, às vezes eu falo e digo, desculpa, mas eu precisava trazer, porque eu acho que a conscientização das pessoas frente às situações, por isso que eu trouxe tantas coisas aí, alerta. A conscientização das pessoas é que leva elas para um caminho de mudança de hábitos, condução das coisas de forma mais satisfatória para o seu dia a dia cotidiano. Então, fico à disposição, agradeço a atenção de todos, a tua disponibilidade, Camila, da rádio também. Muito, muito obrigada de coração mesmo. Legal. Como é que é o teu arroba? Porque eu sei que tem um detalhezinho no teu arroba aí para o pessoal te procurar. Eu tenho 2 Insta, mas o arroba da parte profissional, do centro estético, é o arroba Renata Machasso _. Tá? É esse aí o do centro estético. E eu tenho, só para não misturar as coisas, eu tenho um que era mais voltado para a educação, mas que eu dei um stop. Tá aí quietinho, justamente para ter tempo. Janela de vida, que era educação aos profissionais, que eu estava muito envolvida com curso, viajando, só que aí eu não conseguiria abrir essa janela de tempo para voltar à tricologia, que era uma necessidade que eu via eminente, a partir das clientes que chegavam na cadeira e frente a tudo que se dá nesse cenário, assim, de forma muito expressiva. Eu sentia uma chamada em mim, então eu tive que optar. Então, o arroba Renata Machasso _,
É Tá do Centro certo. Estético. Tá certo, vamos segui-la. Obrigada, Rê. E a semana que vem nós vamos receber mais um profissional, uma pessoa que nós convidamos, então, para tratar de assuntos diversos, sempre com o objetivo de conversarmos e saber como cuidar da nossa saúde e do nosso bem-estar. Até mais.